Nossa saudação aos amigos e amigas ouvintes da Rádio Conexão Advento. Estamos chegando com mais um programa, A Bíblia Fala, para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a fé. Já falamos alguns dias atrás, mas vamos falar sobre a fé, a importância que a fé tem para cada um de nós. Temos um caso interessante. Um homem começou sua vida rastejando e pedindo esmolas. Cresceu e viveu assim durante muito tempo. Mas algo aconteceu num momento de sua vida, porque no fim dela o achamos entrando no templo, andando com suas próprias pernas, louvando o nome de Deus. O que aconteceu com esse homem? Qual o mistério de sua transformação? Vejamos o que está escrito no livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz: Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração, e na 9ª hora. E era levado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então ele se colocava na porta do templo, pedindo esmola para as pessoas que chegavam ao templo. A história desse coxo aleijado estará presente em toda a nossa reflexão de hoje, sobre a fé, a grande diferença. Há duas partes marcantes na vida deste homem. Ele começa paralítico, incapaz de realizar qualquer coisa, rastejando como uma serpente, arrastando seu corpo impotente, olhando para as alturas, mas sentindo-se incapaz de chegar lá. Um começo muito triste. Pedia esmolas e vivia de caridade das pessoas. Mas a última parte da sua vida é um capítulo glorioso. Ele entra no templo andando com suas próprias pernas, cantando e louvando o nome de Deus. Vamos imaginar duas ilhas. Uma delas representa o primeiro capítulo da vida deste homem. Miséria, desgraça, tragédia, incapacidade, impotência e pobreza. A outra parte da ilha representa o segundo capítulo. Um homem andando com suas próprias pernas e pés, com a cabeça levantada, entrando no templo, louvando e cantando hinos para Deus. Entre essas duas ilhas há um mar que todos temos que atravessar um dia. Vamos analisar o versículo 1 de Atos, capítulo 3, que citamos anteriormente. Ele começa dizendo: Pedro e João subiam juntos ao templo para a hora 9ª da oração. Pedro era um homem intrépido, prático, realista, forte, enquanto João era um sonhador, idealista e romântico. Duas personalidades diferentes indo ao templo para adorar juntos. O Espírito de Deus tinha sido capaz de unir dois corações diferentes e fazê-los louvar em unidade de espírito. Essa é uma das vantagens do cristianismo. Aqui está o primeiro pensamento que apresenta o texto bíblico. O plano de Deus não é uniformizar os seus filhos. Ele não quer que os cristãos se tornem um grupo de soldadinhos de chumbo, todos uniformizados, agindo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, andando do mesmo jeito, falando as mesmas palavras. Não, o cristianismo não destrói a personalidade de ninguém. Jesus respeita a individualidade dos seres humanos. Cristo quer unidade, mas dentro dela
diversidade de dons, de talentos, de personalidades, de culturas, de usos e de costumes. A pessoa pode ser carpinteiro. Há um lugar para ela na família de Deus. Pode também ser um estadista, um pedreiro, um homem prático e realizador, ou um idealista sonhador. Com certeza há lugar para todos os tipos de profissões e personalidades na família de Deus. Meus amigos, não existe ninguém que não tenha recebido pelo menos um talento de Deus. E cada um de nós pode colocar esse talento a serviço de sua família, da sociedade, de seu país, da humanidade e da Igreja de Deus aqui na terra. Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Eram companheiros de oração. Quando Pedro se dirigia ao templo, passava na casa de João e certamente dizia: João, estou indo ao templo. Você não quer vir comigo? Aqui encontramos outra lição do texto do livro de Atos que citamos no início da nossa reflexão. Devemos procurar um companheiro de oração, buscar um irmão, um amigo e orar com ele. Se em seu carro há lugar para mais um, convide alguém que não tem carro e more perto da sua casa para ir ao templo, à igreja, com a gente. Deus está nos apresentando aqui a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros na vida espiritual. Não somos ilhas, não devemos tentar viver uma maravilhosa experiência espiritual com Cristo do tipo Ele, eu e mais ninguém. Devemos nos preocupar em levar outros como a gente, e isso pode ajudar numa conversão ou confirmação de fé. A história bíblica continua dizendo que quando Pedro e João estavam entrando na porta do templo, encontraram um homem que tinha nascido e vivido paralítico toda a sua vida. Não havia esperança de recuperação para ele. A ciência médica não tinha remédio para o seu caso. Ninguém podia fazer mais nada. Era um homem de aproximadamente 40 anos. Devia ter feito tudo para se recuperar, mas as suas esperanças morreram lentamente. E naquele tempo, a sociedade não se preocupava em criar facilidades para os deficientes físicos. Não existiam oportunidades de trabalho para eles e, em consequência, aquele homem só podia se dedicar a pedir esmolas. Mas parece que ele era muito inteligente. Não ia pedir esmolas lá na rua do centro da cidade. Ele ia ao templo. Sabe por quê? No centro da cidade, seguramente, ele encontraria uma quantidade bem maior de pessoas, mas ele imaginava que se existiam pessoas sensíveis às necessidades humanas, deviam ser as que entravam num templo. E ele não estava errado. Se nós, que nos chamamos cristãos, não fomos capazes de sentir compaixão pelas pessoas que sofrem, quem será? Repito, se nós, que nos achamos cristãos, não formos capazes de sentir compaixão pelas pessoas que sofrem, quem o será? Quem sentirá compaixão? Se nós cristãos, então, não formos capazes a nos organizar para tentar ajudar as autoridades a resolver o problema do sofrimento, da miséria, da fome, das crianças de rua. Quem fará isso? Podemos louvar o nome de Deus em sã consciência, sem prestar atenção à mão estendida de um necessitado. Será que podemos? Vou repetir.
Será que podemos louvar o nome de Deus de sã consciência, sem prestar atenção a uma mão estendida de um necessitado? O coxo da nossa história do livro de Atos colocou-se na porta do templo e estendeu a mão. Esperava uma moeda. Ele pensava que sua grande necessidade era dinheiro. Por isso estendia a mão para pedir esmolas. Nós, seres humanos, nem sempre sabemos identificar nossas verdadeiras necessidades. O ser humano dos dias de hoje sabe que alguma coisa está faltando dentro do seu coração. Há um vazio existencial que está enlouquecendo o homem moderno. Muitas pessoas deitam à noite na cama e sentem vontade de chorar. Não conseguem dormir porque experimentam dentro de si uma angústia muito grande, uma espécie de complexo de culpa, como se estivessem devendo alguma coisa a alguém. Constantemente vem aquela pergunta: o que está acontecendo comigo? Não mato, não roubo, não adultero, não faço nada de mal. Respeito meus próximos, sou um bom cidadão, um bom pai de família, um bom marido. Por que sinto este vazio dentro de mim? Por que sinto medo do futuro? Por que às vezes me dá vontade de chorar, de buscar alguma coisa que nem sequer sei identificar o que é? Os psicólogos chamam isso de crise existencial. O ser humano sabe que lhe falta alguma coisa, o problema é que não sabe identificar o que. Então ele estende a mão como o coxo da nossa história, tentando agarrar coisas. Há pessoas hoje que, como aquele aleijado do livro de Atos, pensam que o que lhes falta é dinheiro. Se eu pudesse ter todo o dinheiro do mundo, é o que muitos pensam, poderia comprar uma casa boa, viajar por outros países e ser muito feliz. Mas isto não é verdade. O dinheiro é útil, sim, e você não deve sentir-se culpado por ganhar dinheiro trabalhando honestamente. Não pense que para ser um bom cristão você precisa ser pobre. Devemos ter muito cuidado com o conceito de cristianismo que nos leva a pensar não ser necessário se preocupar com dinheiro porque ele não vale nada. Cristianismo não é pobreza. Cristianismo é prosperidade. Não podemos ter medo de lutar para escrever na vida. Escrever a nossa história para crescermos em nossa história de vida. Aquele mendigo levantou a mão esperando receber dinheiro. Se o discípulo lhe desse uma moeda, seguramente esse paralítico louvaria o nome de Deus e certamente diria: Senhor, te agradeço pelas bênçãos que me deste. Mas Pedro sabia que não era de dinheiro que o paralítico precisava. Seu verdadeiro problema era outro. Talvez uma pessoa esteja esperando que Deus cure aquele câncer que está devorando a sua vida. Mas devo dizer algo que vai contra tudo que muitos cristãos estão pregando hoje, afirmando que se você tiver fé, será curado. Se hoje estiveres desempregado e tiver fé, amanhã conseguirás o emprego. Infelizmente, há líderes religiosos que afirmam que se a pessoa que carrega um câncer e for à sua igreja numa noite de milagres, como chamam, com certeza será curado. É isso que muitos afirmam. Mas o que a Bíblia ensina? O discípulo Paulo orou um dia a Deus e lhe disse: Senhor, tira este aguilhão da minha carne. O aguilhão era algo que causava muita dor para Paulo.
pois ele carregava um problema de saúde na sua vida, pediu que o Senhor o curasse. Mas sabe qual foi a resposta que Paulo recebeu de Deus? E depois escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 9, foi o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo teve que carregar aquela doença durante toda a sua vida. E não podemos dizer que ele não tinha fé. Isso prova que a fé não serve somente para que as coisas aconteçam como a gente quer. A fé serve para que os milagres aconteçam do jeito que Deus quer. Algo diferente aconteceu com as irmãs de Lázaro, que mandaram um dia emissários a Jesus dizendo: vem e cura nosso irmão. Mas Jesus demorou e Lázaro morreu. Dias depois, ele apareceu na casa de Marta e Maria e não trazia apenas uma cura, trazia uma ressurreição, porque o que Deus tem para nós sempre é melhor do que nós esperamos. O mendigo da nossa história levantou a mão pedindo apenas dinheiro, mas Deus tinha para ele uma cura. Pode acontecer que estamos em oração pedindo algo que pode acontecer, né? E Deus não deixa ou não quer que nada aconteça de acordo com a nossa vontade. Ficamos com a impressão de que Ele não está respondendo à nossa oração. Porém, jamais poderemos pensar que nosso Criador deixou de amar-nos. Não podemos ter um conceito tão minúsculo de Deus. Não pensemos que, porque as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, Ele se esqueceu de nós. A fé não é somente para que as coisas sejam como a gente quer. A fé era para as coisas, ou que as coisas boas aconteçam como Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que devem acontecer. E o que Deus faz, embora no início não compreendamos, sempre é o melhor para nós. No caso do paralítico, quando Pedro disse que não tinha uma moeda para lhe dar, seguramente ele ficou desanimado. Mas 5 minutos depois entendeu o que estava pedindo. Descobriu que era muito pouco o que pedia. Deus tinha algo melhor para ele. E Pedro lhe disse o que está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Vamos ver. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então foi isso que aconteceu, que Pedro falou para o pobre que estava pedindo: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E no verso 8 diz: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Muitas vezes corremos atrás do dinheiro, do poder, da fama, da glória, da cultura ou do prazer, tentando, de alguma maneira, preencher o vazio de nosso coração. Precisamos lembrar que saímos das mãos do Criador e nunca seremos completamente felizes enquanto não retornarmos para Ele. No dia em que nos encontrarmos com Jesus e abrirmos nosso coração dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Não compreendo, não entendo muita coisa, mas preciso de Ti. Não creio, minha fé é fraca, mas preciso de Ti.
Opera, por favor, um milagre em minha vida. Ajuda-me a crescer. Nesse dia o Senhor Jesus vai operar um milagre, entrará em nossa vida e transformará tudo. Vamos encerrar a nossa reflexão de hoje sobre a fé com a palavra do livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, que diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amigos, muito obrigado pela vossa companhia e esperamos que este assunto que abordamos seja do seu interesse e interessante que o senhor também medite sobre a sua fé, o que deseja para ser feliz e reaproxime-se ou aproxime-se mais do nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, de Jesus Cristo que deu a sua vida pela nossa salvação. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.